Meus queridos irmãos, em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler, com o favor de Deus, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés a Arão na terra do Egito. Êxodo 12, versículo 2. Este mês vos será o principal, outra tradução diz o primeiro dos meses, aqui está, será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3, leia comigo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 7, avançamos para o versículo 7, diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Versículo 11, 12, 13, 14. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Diga comigo, é a Páscoa do Senhor. Damos um aplauso para Jesus. É a Páscoa do Filho nascido. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração por essa palavra maravilhosa. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome em nossa vida. Obrigado essa palavra produzir um fruto de abundância, de vitória em nossos corações, nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha a gentileza de sentar, nos momentos eu vou ler ainda mais uns poucos versículos. Diz assim, no versículo 12, no versículo 13, perdão, diz assim: o sangue vos será por sinal, leia comigo, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. E depois o versículo 23, vou pedir para lermos o versículo 23, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá. Diga comigo, não permitirá. Mais uma vez, não permitirá. Mais uma vez, não permitirá. Deus não permitirá. A quem? Ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Deus não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos. Querido Espírito Santo, e em teu nome, Jesus, é a tua presença e o teu poder aqui conosco, pois disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Damos-te graças da tua presença, meu Deus. Damos-te graças em reverência maravilhosa do teu poder em nós, da tua vida em nós, das tuas maravilhas em nós. Senhor, nós podemos rir em tua presença, podemos alegrar em tua presença, nós podemos adorar e louvar em tua presença. Podemos ser beneficiados, curados, salvos, livres em tua presença. Mas é a tua presença a quem nós adoramos. É para ti que tudo nós fazemos. É a ti que servimos, é a ti que amamos, é a ti que queremos viver todos os dias na tua presença. Nós te agradecemos de coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom. Que bom que é estar na presença de Deus. Os nossos filhos cresceram pequeninos pela igreja. Alguns andaram de gatinhas no meio das cadeiras. E tornaram-se homens e mulheres. Estou a falar não só dos meus, estou a falar dos vossos. Homens e mulheres hoje que têm filhos hoje. E que têm a cabeça limpa. Que não têm uma cabeça dominada, perversa, louca. Que cresceram sarados num ambiente saudável.
no ambiente de adoração, de louvor, da presença de Deus. Você já parou para pensar e para agradecer aqueles que hoje, como eu, tenho filhos e tenho netos, filhos homens, maiores que eu, todos mais bonitos que eu e todos melhores que eu, com uns netos maravilhosos, amém? Mas o benefício, nós às vezes esquecemos do benefício extraordinário de crescer na luz da palavra, no conhecimento da palavra, na bênção da palavra. E a minha pergunta é, os filhos hoje vão deixar o legado, vão trazer os netos, os seus netos vão ter o mesmo privilégio que os seus filhos tiveram? Ou vão ser educados a ouvir o rock and roll, ouvir as maluquices, ouvir o mundo lá fora, ouvir os ensinamentos de uma esquerda perversa que existe pelo mundo e que ensina a degradação, a perversão? Ou vão estar protegidos? Ou vai haver uma cerca de proteção do poder de Deus em volta das suas vidas? A sua decisão e os seus passos devem ser no sentido de proporcionar aos seus, de proporcionar na continuidade da sua descendência, que a bênção de Deus permaneça sobre eles e que o caminho com Deus se possa ver no futuro, como hoje você vê nos seus filhos. Amém? Vê como pessoas diferentes do mundo lá fora, cheios de angústias, de opressões. Você olha para eles e vê-os, homens e mulheres de sucesso, que em tudo que põem as suas mãos vencem, triunfam, avançam. Não é gente que anda à deriva sem saber nada. Não é gente que anda louca de um lado para o outro sem saber quem é. Que tem que ir para os Himalaias à procura de descobrir quem sou. À procura de definições. À procura de recomeços de existenciais, como se já não estivesse tudo definido. À procura de querer mexer nos marcos fundamentais da criação de Deus. Nós vivemos numa época muito louca, muito doida, muito cheia de inseguranças. E a segurança que nós temos é extraordinária. É a segurança de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus. O mundo cada vez está mais cheio de medo de tudo, da insegurança à sua frente. E diz assim, mas isso está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. E vou-lhe dizer mais uma coisa. Vai piorar o assunto. As trevas, a Bíblia diz, vão cobrir a terra, enquanto vai aparecer um povo poderoso como nunca se viu, a surgir no horizonte da civilização. Aparece um povo muito mais poderoso que alguma vez se viu. O exemplo que está na Bíblia desse povo é o exemplo da igreja primitiva, dos primeiros discípulos, que foram também chamadas na Bíblia as primeiras chuvas. E eles foram tão poderosos na sua época, mas tão poderosos mesmo, que em 40 anos, ouça, só precisaram de 40 anos, não havia internet, não havia meios de comunicação como há hoje, em 40 anos, eles espalharam-se pelo Império Romano inteiro. E começou o cristianismo e a palavra cristianismo apareceu. Eles inundaram tudo. Por causa da presença de Deus, por causa do sobrenatural de Deus, por causa da glória de Deus que estava sobre eles. Muitos oprimidos, outros fugitivos, tiveram que refugiar-se, muitos deles nas catacumbas. Foram entregues no meio dos circos romanos, comidos por feras. Alguém os conseguiu calar, alguém os conseguiu parar. Não conseguiram parar a glória de Deus e o poder de Deus naquela gente. Porque era tal a certeza da verdade na sua vida. A convicção poderosa e profunda daquilo em que acreditavam. E a manifestação do poder de Deus na vida deles era de tal forma avassaladora que nada os pôde parar. A nível global vai acontecer isso, mundialmente, com a igreja dos últimos dias. E eu não quero perder essa carruagem. A carruagem que diz respeito a nós temos uma carruagem. E uma obrigação.
e um chamado, e uma convocação, e uma ordem de Deus para ver esta nação transformada, para nos lamentarmos menos e fazermos mais, para nos queixarmos menos e para termos mais resultados, para ver que esta nação seja mudada para Cristo e o poder de Deus se manifeste de uma forma tão ostensiva, tão visível, tão poderosa, que quem não acredita pela palavra, acredita pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que nesta altura já merecia um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. O que é Páscoa? Por que celebramos nós uma semana a Páscoa? Em primeiro lugar, porque, como você pode ver no Levítico capítulo 23, a Páscoa era composta de três. O nome Páscoa é passagem, passagem de uma realidade para outra, passagem de uma vida para outra, passagem, um dia será a passagem definitiva para a presença de Deus e para a glória de Deus, com um corpo de ressurreição como aquele que Jesus conquistou e tirou a morte desta carne e trouxe a vida eterna para dentro de um corpo. Não é este que você tem agora, porque este ainda vai envelhecendo, não sei se já reparou, vai mudando um pouco, mas o outro corpo de glória que Jesus foi conquistar na cruz para nós, esse corpo de glória está prometido a todos aqueles que nele creem. Quantos já creem nele? Então diga assim para cima: Senhor, eu tenho um corpo desses, reservado para mim, perfeito, imortal, sem degradação, que não se corrompe, portanto, incorruptível e imortal. Eu tenho um corpo desses. Amém, glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. A festa portanto, das primícias também faz parte deste conjunto de três, que é Páscoa, primícias e pães asmos. E pães asmos porque significavam a consagração. Pães asmos porque eles se abstiveram de fermentos como símbolo, que foi mais tarde, está simbolizado na Bíblia como pecado, e fermento, ausência de fermentação do mundo, ausência de influência do mundo, ausência de influência do Egito. Se bem que a influência do Egito não saiu assim tanto deles como seria desejável, e trouxeram com eles idolatria do Egito, trouxeram desobediência, trouxeram rebelião, trouxeram muitas coisas, trouxeram mágoas, trouxeram angústias, opressões com eles. O Egito não saiu completamente deles e, por isso, aquela geração ficou no deserto, morreu no deserto e não chegaram a entrar na terra da promessa, naquilo que Deus tinha, do melhor que Deus tinha para eles. E este mesmo pensamento continua nos nossos dias. Nós vamos receber tudo o que de melhor Deus tem para nós, ou vamos ficar no deserto e morrer no deserto? E essa pergunta, cada um deve fazê-la a si próprio e deve fazer uma escolha de ir em frente, de seguir em frente, poderosamente, com valentia, e não se contentar com as coisas do mundo e ficar a olhar para trás, mas olhar para a frente com Deus, mudar o que tiver que ser mudado, entregar nas mãos de Deus o que precisar entregar e começar a caminhar para a frente com consagração. 7 dias porque a sua consagração deve ser perfeita. A sua consagração deve ser uma entrega completa e total nas mãos de Deus para que Ele possa trabalhar em si, mudá-lo e transformá-lo e abençoá-lo. E por isso, neste conjunto, que demora uma semana e que é celebrado como uma semana, eles o fizeram por memorial com Deus. Diz aqui que o fizeram em celebração como um estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo significa que não pode ser removido, que não pode ser alterado, que é permanente, que deve ser feito todos os anos. E das poucas coisas, diga comigo, poucas coisas. Prometo que não se vai rir agora. Das poucas coisas que a Igreja Católica fez bem, eu disse para não se rir, das poucas coisas que a Igreja Católica faz bem, é celebrar a Páscoa. São poucas, mas nesta acertaram. Nesta acertaram. Não em tudo a 100%, tem lá uns erros pelo meio, enfim, mas pronto. Passando isso, esqueça à frente. Porque dizem que Jesus morre outra vez na sexta-feira. Não morre nada. Jesus está sentado à direita do Pai e não morre mais, ó glória a Deus, e portanto é escusado estar a fazer de conta que vai morrer outra vez e aparece outra vez no domingo.
À parte essa estupidez, pronto, esqueça lá isso, vamos perdoar-lhes isso. À parte dessa heresia, dessa brutalidade, porque alguém que subiu aos céus está sentado à destra do Pai e comanda todo o universo, como é que morre outra vez à sexta-feira, filho? Uma vez por ano. Porquê é que não tem um bocado de juízo nessas cabeças? Porquê é que não lê a Bíblia, lê o que lá está escrito? Que Ele está sentado agora e que intercede por nós e que é nosso advogado à destra do juiz de todo o universo. Glória a Deus! E que é o Senhor de glória! Bendito é o seu nome! Agora, eu gostava que os meus irmãos pensassem nisto sobre a Páscoa, que é absolutamente... Olha, é blowing. Como é que se diz? Mind-blowing. Um termo para isto. Ó, Vítor, ajuda-nos. Aqui os especialistas em inglês, meus filhos são especialistas em inglês. Mind-blowing. Mind-blowing é quando você vê alguma coisa que é avassaladora na sua mente, que faz com que a sua mente tenha uma explosão de revelação, porque Deus consegue escrever a história de pessoas, de civilização, e ao mesmo tempo que essa história está a ser escrita, Ele está a contar outra história paralela, mais elevada, mais sublime, que transmite uma mensagem para a frente e que nos leva a entender coisas que nós olhamos para a história e percebemos, mas Ele está a falar de outra coisa mais além do que esta. E é assim. Por isso é que a Bíblia diz que Deus usa figuras para nos levar a um entendimento mais elevado de uma outra realidade. E se há alguma coisa que está na celebração da Páscoa, é isto por excelência. Páscoa significa passagem. Mas no original, lá atrás, no tempo de Moisés, Deus envia um homem com uma vara na mão, atravessa um deserto, vai ao encontro do imperador da época, do império que dominou toda a civilização do seu tempo, e diz a esse imperador: há aqui um povo que não é teu, pertence ao meu Deus. E o meu Deus mandou-me a mim dizer-te que tu tens que os deixar sair, porque tu os puseste como escravos, mas eles não são escravos. Diga isso comigo: nós não somos escravos. E esta ordem que Deus deu, claro, o faraó primeiro deve ter rido, além de fazer pouco dele. Vem aqui um homem com um pão na mão, atravessa o deserto e dá-me uma ordem para eu deixar 4 milhões de escravos sair. Esse não está a ver bem o assunto. Isso nunca vai acontecer. Jamais. Nem por cima do meu cadáver isso vai acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu porque aquele homem não era apenas um homem, ele era a representação aqui do reino dos céus, que queria operar alguma coisa em favor de um povo que era seu, com quem Deus tinha estabelecido uma aliança. Queria que você percebesse bem o valor e o poder da sua aliança com Deus. Deus remove os céus e a terra para o tirar de um problema que o diabo arranjou. Porque o diabo precisa de gente para fazer os planos dele. E o faraó estava a serviço de Satanás para dominar e escravizar um povo que era de Deus. E nós, como povo de Deus, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos a uma cidadania que é a cidadania dos céus. E por causa dessa dupla cidadania, de estar aqui e pertencer a Deus, nós temos direitos, nós temos privilégios, nós temos benefícios que ultrapassam em muito aquilo que se vê com os olhos. O problema é que enquanto não se percebe isto, enquanto não se vê isto, enquanto não se aprende isto, enquanto não se faz uma celebração da sua vida, em relação com a Páscoa, em relação com aquilo que Deus fez na Páscoa, o que Ele prometeu na Páscoa, nós precisamos de entender qual é a promessa de Deus na Páscoa. Porque Ele manda fazer isto como um estatuto permanente, perpétuo, que
que não pode ser revogado, que não é revogável, que não se pode anular, que não se pode alterar. Ele disse: para sempre eu estabeleço, por estatuto perpétuo, para sempre. Ao longo dos milhares da vida humana, da existência do homem, eu estabeleço para sempre que sempre que vier contra ti um poder para te escravizar, eu te liberto. Sempre que vier contra ti um poder para te dominar, eu venho ao teu encontro para te livrar. Sempre que vier ao teu encontro alguma coisa para diminuir a tua qualidade, a tua vida, a tua existência, que te venha para te destruir, que te venha para causar danos, eu virei ao teu encontro. Essa é a mensagem da Páscoa. Eu virei ao teu encontro e vou abrir um caminho, e vou abrir uma passagem, e vou fazer acontecer uma saída para o teu problema. Se esse ataque vier contra ti, vier em forma de condenação, eu te livrarei. Se vier em forma de doença, eu te livrarei. Se vier em forma de miséria e pobreza, eu te livrarei. Esse é o meu estatuto perpétuo contigo. Esse é o meu estatuto da minha aliança que eu faço contigo hoje. Essa aliança estava estabelecida e Deus fez isso. Quando eles ficaram escravos, Deus veio ao encontro deles. Deus fez aliança com Abraão e na sua descendência. Ele disse: aqueles que são descendência de Abraão. E nós somos descendência de Abraão. A igreja é o Israel espiritual. É o Israel de Cristo hoje. E nós somos descendência de Abraão. Amém, irmãos? E é tão extraordinário que tenha ficado estabelecido como estatuto perpétuo, que sempre que você estivesse numa angústia, numa opressão, num problema, numa dificuldade, Deus viria ao seu encontro para o livrar, que Deus estabelece isso e faz uma festa e uma celebração e ordena que ela se repita todos os anos para que o povo não esqueça que sempre que viesse o diabo, sempre que viesse o inferno, sempre que viesse a opressão, sempre que viesse a doença, sempre que viesse o mal, sempre que viesse um poder maligno para oprimir e dominar a si, ou a sua casa, ou aos seus filhos, ou aquilo que você tem, Deus viria em seu socorro, Deus viria em seu encontro e Deus o livraria de todo o mal. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a Páscoa! E nesse contexto, Deus diz: quando tu não puderes sair, quando tu não tiveres meios para sair, quando tu não tiveres forças para sair, eu abro uma passagem. Percebe agora porque é que Páscoa significa passagem? No inglês, pass over, passar de um lado para o outro, passar de uma situação para outra, passar de uma realidade para outra. Deus abre essa realidade e Deus faz isso. Às vezes leva algum tempo na nossa vida ver essas passagens, ver essas mudanças do tempo em que estávamos mal, oprimidos, sofridos. Mas Deus abre uma passagem, Deus faz aparecer, Deus mostra à vista de todos que foi Ele que o fez, que nós nunca o conseguiríamos alcançar, mas Deus fez o impossível para nós. Deus realiza em nome de Jesus. Glória a Deus! Por isso nós celebramos a Páscoa. Aliás, nós celebramos tudo. Celebramos tudo o que há para celebrar. Como é que podíamos ficar calados com uma maravilha destas? Como é que eu não podia celebrar a dizer sempre que vier uma opressão, sempre que vier o mal, sempre que vier uma maldição, sempre que acontecer, quando isso acontecer, se isso acontecer, Deus prometeu abrir um caminho à minha frente. Se vier o desemprego, Deus prometeu abrir uma porta para eu aparecer logo um trabalho à minha frente. Se vier uma doença, Deus ofereceu abrir um caminho de vitória à minha frente. Se vier uma opressão, se vier à minha casa um vício, os sofrimentos, angústias, carências, necessidades, pobreza, Deus prometeu abrir um caminho para me levar à abundância. Abundância de soluções, abundância de resultados. Você tem o maior aliado que podia ter. Não tem uma nação aliada, você tem os céus aliados consigo para ver que aquilo que você necessitar, Ele venha ao seu encontro e faça acontecer. Essa é a celebração da Páscoa. Isso é o que significa celebrar a Páscoa. Eu celebro o quê? Eu estou a celebrar o quê? A regueifa, o pão de ló, os ovinhos, o chocolate,
Por tudo que isso seja bom e doce, não há nada que se compare à doçura, da beleza daquilo que Deus veio fazer conosco, oferecendo-nos a Páscoa. E Deus oferece também esta figura. Havia o meu povo, naquela época estava, e eu mandei-os celebrar a Páscoa, porque aquilo que eu estabeleci com eles é para sempre, e para todos aqueles que vierem mais tarde, e acreditarem como eles acreditaram, e mataram o cordeiro, e pegaram no sangue do cordeiro e aspergiram nos umbrais das suas casas, e fizeram com que naquela noite o destruidor, quando passou, e entrou nas casas dos egípcios, onde não havia sangue, ele entrou e pôde matar e destruir, mas nas casas onde havia o sangue, ele não pôde entrar. Deus não permitiu a entrada, porque era ele mesmo que ali estava dentro a tomar conta do assunto. Os demónios entraram nas outras casas e mataram a todos os primogênitos, mas não mataram nas casas onde estava o sangue. Quando é que tem a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida? Amém! Glória! Glória ao seu nome! Aleluia! É por isso que você recebe cura e outros não. É por isso que recebe bênção e vitória e outros não. É por isso que os seus filhos serão transformados e abençoados e outros não. É por isso que você verá vida e vida com abundância, enquanto outros se desunham, se desesperam, arrancam os cabelos de desespero. Você nunca tem esse desespero, porque em nós reside uma esperança. A esperança da presença, da glória eterna com Deus. Bendito seja Deus. Não há desespero. Nos filhos de Deus não há desespero. O desespero, se vier e bater no seu coração e na sua vida, você entrega nas mãos de Deus, ora a Deus, busca a Deus, enche-se do poder de Deus e o desespero vai embora. E fica uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6 e 7 diz isso. Uma paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Entregando nas mãos dele toda a ansiedade, toda a necessidade, toda a dificuldade. Então, por favor, entenda que aquilo que Deus estava a simbolizar era muito mais do que o livramento de um povo no tempo do Egito. Ora, muitos dos judeus o que é que fizeram? A partir daí celebraram o acontecimento da Páscoa como um acontecimento histórico. E disseram, naquele tempo Deus fez isto. E mandou-nos agradecer hoje. Mas sabe qual é o problema? É um problema que acontece, se calhar já aconteceu alguma vez, com o seu cão ou o seu gato. Quem é que tem aqui um cão ou já teve algum cão? Levanta a mão assim. Você quer que o seu cão veja alguma coisa que você está a ver e diz assim, ali, Bobby, ali, olha. E ele olha para o seu dedo. Olha para a sua mão. Vê a mão andar e olha para a mão, olha para o dedo. Você diz, não, é ali, seu estúpido. Olha para ali. Ele fica a ver uma coisa que está à frente dele, mas não vê o que você quer. Não vê, não alcança mais longe. Não percebe qual é o significado. Então eles ficaram a celebrar. Quando as pessoas ficam a celebrar a Páscoa histórica, mas não é verdade que Moisés veio e livrou-os. E não é verdade que Jesus veio, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa, e Ele veio e livrou-nos. É verdade. Mas nós não celebramos um Cristo histórico. Naquele tempo Ele fez isto, fez aquilo. E hoje? Não, nós celebramos um Cristo presente. Um Cristo em que a Páscoa é hoje. É amanhã, é todos os dias. A Páscoa, aliás, não é uma vez por ano. A Páscoa é sempre que você estiver debaixo de uma opressão, de uma angústia, de uma tribulação, de uma dificuldade, e Deus abre um caminho, estiver debaixo de uma doença e Deus abre a cura, estiver debaixo de um problema e Deus abre uma solução, é Páscoa. Nesse dia você pode celebrar, glória a Deus. Bendito seja Deus. E porquê? Porque foi estabelecido como um estatuto perpétuo. Nós não estamos a celebrar uma história, nós estamos a celebrar uma realidade. Estamos a celebrar uma experiência de vida. Estamos a celebrar algo que vivemos todos os dias. Vivemos todos os dias. Quando é que vivemos? Quando precisamos de um livramento, e ele acontece. Quando precisamos de uma solução, e ela aparece. Quando Deus abre um caminho à nossa frente, nós estamos a celebrar a Páscoa. Mas é julho, ou é janeiro, ou é novembro. Seja quando for, você está a celebrar, faça uma celebração, dê um testemunho, conta aquilo que Deus fez por si. E isso é a representatividade daquilo que é
a promessa da Páscoa. A Páscoa é uma aliança com Deus, consigo, de o livrar sempre que você tiver uma necessidade na sua vida e vir ao seu encontro sempre que precisar. Deus fez isso no Egito. E você reparou com certeza que nós lemos depois o versículo 23, onde diz: Deus não permitirá que o destruidor entre. E se ele tocar a sua vida, ou se ele entrar, ele vai ter que sair. Porque Deus prometeu que aquele sangue que está aspergido sobre si o protege do diabo fazer os planos dele. Ele até pode iniciar os planos, mas os planos dele vão ser destruídos, vão ser abortados. Até pode começar a fazer alguma coisa que você sente os efeitos desse mal. Mas o que ele queria fazer no fim, a desgraça, a morte antecipada, as dores, o sofrimento, a desumanidade contra a sua vida, isso não vai acontecer. Diga comigo, não vai acontecer. Por quê? Porque eu creio na Páscoa. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na obra que Ele veio fazer pela minha vida. Eu creio que o diabo não terá domínio sobre a minha vida. E creio que ele está condenado a desaparecer em nome de Jesus. Acidentes podem acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Eu estive uns dias em junho. Ontem comi qualquer coisa. Acho que foi um chouriço ou qualquer coisa. É preciso ser muito tolinho da cabeça para estar em jejum uns dias e depois comer chouriço. Digo eu. Mas isso acontece aos mais inteligentes, como é o meu caso. Oh, glória a Deus. Promete que não se ri de mim. Mas eu fiz uma estupidez. Aquilo até como o fígado. Hoje tive de manhã, queria fazer o culto aqui. Peço desculpa aos irmãos aqui de manhã, que eu não consegui fazer o culto. Fui para o meu escritório e estive a vomitar no meu escritório. Disse, eu vou para cima do púlpito, vou vomitar não sei o quê. E não vou conseguir fazer, estava sem forças a segurar, mas estou aqui cheio de power, glória a Deus. Agora, passou tudo, desapareceu tudo, foi-se embora tudo. O diabo, às vezes, arma-se esperto contra si, contra mim. Não estamos livres disso. Mas que ele está condenado a desaparecer, está. E se era qualquer coisa pior que queria fazer, não consegue. Diga comigo assim, não consegue fazer. Outra vez, não consegues fazer nada. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então, a beleza do Evangelho é que alguém muito maior, nesta história subliminar que ali está, alguém muito maior viria mais tarde, que seria chamado o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo e que vinha fazer aquilo que Moisés não podia fazer. Moisés tirou o povo do Egito, ordenado por Deus. Mas Moisés não conseguia livrar-nos do outro Egito. O símbolo do Egito é o inferno, é Satanás, é o reino das trevas. E o símbolo do faraó nesta história é o próprio Satanás. Alguém muito mais poderoso veio há 2000 anos. E veio oferecer a sua vida a ir à cruz. E a morrer em nosso lugar. E a ser o cordeiro pascal. A ser o cordeiro sacrificado na Páscoa. Porque os seus pecados e os meus mantinham-nos debaixo da escravidão de Satanás. Mas Jesus veio para nos livrar de todo o pecado. Romanos 3:23 diz, todos pecaram, todos. Não há ser humano nenhum que não tenha pecado. E por causa disso ficou debaixo do domínio de Satanás. Mas Cristo veio. Em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Repare que ali diz, Deus fez pecado, Deus o transformou e Ele fez que Ele recebesse o pecado que era nosso e pagasse na cruz o preço dessa condenação. Quando você olha para a cruz, é agora a ver vazia, mas naquele tempo em que Jesus foi cravado na cruz, Ele estava a pagar, não pelos erros dele, não por pecados dele, não por culpas dele, mas pelas suas, pelas nossas, pelas minhas, para que nós ficássemos livres, para que o diabo não pudesse mais ter domínio sobre si. Porque o domínio dele é por causa dos erros, dos pecados, do disparate, das perversões, das maluquices, das desobediências que nós cometemos em nossa vida. Amém, irmãos? E se não fosse por Jesus ter vindo e dado a vida dele por si e por mim, você nunca estaria salvo. Porque o céu não se compra com nada. E para ter a redenção dele e ter o livramento dele, só era possível através de alguém liquidar, pagar. As dívidas com Deus pagam-se. Amém? Aqui embaixo, na vida, no mundo, muito criminoso fica sem ser apanhado. Quem é que me entendeu? Faz as patifarias, rouba,
mata, faz sei lá o quê, mas nunca se descobre quem é o bandido. Mas acha que Deus não sabe quem é? Essa gente nunca vai escapar diante da justiça de Deus. Porque diante da justiça de Deus tudo está escrito, tudo está colocado e tudo é visível. E não há nada que se ignore. Então, diante da justiça de Deus, todo o cadastro que ali estava de maldade, de perversão, de horrores, de desobediências, de coisas pequenas ou grandes, tudo estava lá e não havia quem nos livrasse disso. Durante todo o Velho Testamento, esses pecados foram varridos para debaixo do tapete. E os santos do Velho Testamento esperaram que Jesus viesse, porque aqueles pecados estavam cobertos pelo sangue, mas não estavam limpos. E isto qualquer pessoa percebe, qualquer homem ou mulher, qualquer dona de casa, qualquer senhor em casa percebe. Se de repente chega alguém, a coisa está meio desorganizada, você dá 2 encontrões, dá um pontapé num saco, põe uma coisa, arruma, uma debaixo do tapete, outra debaixo de um móvel, parece que está tudo limpinho e arrumado. Mas não está. Quem é que me entendeu? Está só coberto, não está à vista. Então, durante todo o Velho Testamento, o pecado não ficou à vista, ficou tapado, mas estava lá. Os pecados de David estavam lá, os pecados de Abraão estavam lá, os pecados de Jacó, os pecados de todo Israel, os pecados dos homens, santos e homens e mulheres de Deus do Velho Testamento estavam todos lá, mas cobertos. Mas Cristo veio e pagou-os. E ao pagar, aquilo tudo foi tirado debaixo dos tapetes, dos móveis, das mobílias, das antiguidades e das canquilharias e foi tudo levado à cruz e cravado na cruz para que você fosse salvo, livre. Bendito seja Deus. Por isso é que no Velho Testamento diz que os santos do Velho Testamento esperaram no seio de Abraão que Jesus viesse, e no Novo Testamento, Jesus, do alto da cruz, disse ao ladrão que estava ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquela altura, só entraram para o paraíso de Deus e para a presença de Deus depois de Jesus pagar. Quem é que me entendeu? Os cordeiros do tempo de Moisés eram um símbolo do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Quem é que me entendeu bem? João Batista, olhando para ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para limpar os seus pecados, para que você seja aceite diante da presença de Deus e recebido como filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém! Amém. Glória a Deus! Mas Jesus não veio somente fazer essa parte de pagar pelos nossos pecados. Ele veio tirar-nos para fora do império das trevas. Não do faraó, de Satanás e do seu reino. Tirar-nos fora do domínio dele. Em Colossenses 1, 13 e 14, a Bíblia diz que Cristo nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas. Colossenses 1, 13. E no versículo 14, também nós lemos já, Ele nos libertou, leia comigo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, repare bem que ele tirou de um lado, como Moisés tirou-os do Egito e levou-os para a terra de Canaã. Simplistamente, não vou estar a entrar em pormenores nisso, mas tirou-os de lá. O que é facto é que os tirou, sim ou não? Depois foi Josué que os conseguiu meter dentro do melhor de Deus, e não Moisés. Mas, de qualquer modo, tirou. Sim ou não? Cristo tirou-nos. Não do império do faraó e do Egito, mas tirou-nos do domínio de Satanás, das garras do diabo. Tirou, livrou, já o tirou. Tirou é presente, é passado ou futuro? Tirou, já tirou. Então você já está livre ou não? Então diga: estou livre. Ao celebrar esta Páscoa, eu celebro a minha libertação. Eu estou livre. Cristo me libertou. Meus queridos irmãos, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos. Nós fomos tornados livres da escravidão. Ficamos livres. Não estamos mais oprimidos. O diabo não tem mais direito de nos oprimir. Em Mateus 26, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus falou para eles e disse: faltam 2 dias para a Páscoa. O Filho do Homem, eu vou ser sacrificado na Páscoa como Cordeiro Pascal. Amém? Tendo Jesus acabado todas estas coisas, disse: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Isso. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus foi sacrificado na Páscoa. Porquê? Porque ele veio fazer isso exatamente
Aquilo que Moisés fez na Páscoa, libertando os hebreus, Jesus fez na Páscoa, libertando-nos a nós todos do império de Satanás. O reino das trevas não tem mais poder sobre a sua vida. O diabo não tem mais direito de lhe pôr o que ele quer sobre a sua vida. Pôr doenças, pôr opressões, pôr escravidão, não tem mais direito. Não consegue dominá-lo mais. Então você está livre. Diga comigo, estou livre. Entende porque é que nós celebramos a Páscoa? Quem é que me entende? Quantos entendem que nós celebramos a Páscoa com muita alegria, com muito gosto, com muita dedicação? Celebramos sim. E por último, diz aqui, 1 Coríntios 5:7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Esse caminho de glória que Ele trouxe. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Está a ver? Está a falar aqui dos pães asmos. Como sois, de facto, sem fermento. Sem fermento é não continuar a fazer a mesma coisa que o mundo faz. Não continuar a viver errado como o mundo vive. Não continuar a pensar erradamente como o mundo pensa. Mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Adquirir a cultura do reino dos céus para a sua vida e para a sua casa. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado ou imolado. Ele foi sacrificado por nós para nos dar liberdade. Ele está a dizer, não volte para trás, não queira ser igual ao mundo, não queira ir para o Egito outra vez, não queira ir para trás, para debaixo de Satanás, não queira colocar-se debaixo da escravidão. Saia de lá e caminhe com Cristo, porque Ele já o fez, Ele já o livrou. E agora você deve caminhar para a frente e não ir para trás, para as coisas que o diabo quer puxá-lo para trás e quer puxá-lo outra vez para as coisas que Ele quer que você faça. Não faça, diga comigo, eu vou caminhar com Cristo e vou seguir com Cristo para sempre, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para terminar e por último, Jesus venceu a morte, que era o último inimigo que faltava vencer, tirando fora do nosso corpo. A morte foi levada. Jesus venceu tudo. Venceu as doenças que Ele enfrentou, as doenças e venceu-as todas. Punha a mão nos leprosos. Ninguém tocava nos leprosos. Venceu tudo o que havia que vencer. Venceu os fariseus, venceu a religião, venceu a política, venceu tudo o que havia para vencer. Venceu os demónios, expulsou-os à sua frente. Venceu o próprio Satanás que o confrontou e ele derrotou. Amém? E faltava vencer o último inimigo, a morte que estava em nós. Estava em nós. E ele foi à cruz com o seu corpo e venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Apareceu com um corpo de glória, porque a morte não o pôde vencer. Amém! Glória a Deus! Bendito seja Deus! Bendito seja Deus! Ao vencer a morte, Ele prometeu que você e eu receberíamos um corpo de ressurreição, como Ele recebeu. Os discípulos, quando o viram, passados uns dias, depois da ressurreição, cheios de medo, fechados no aposento alto, Tomé estava lá. E disse, não acredito. Os discípulos, servimos ao Senhor. Pusemos o dedo nas suas chagas da sua mão. Tomé disse, não acredito em nada. Foi ou não foi? Depois Jesus apareceu de volta. E disse, sou eu, estou aqui outra vez. Tomé, chama logo por ele. Até parecia que tinha ouvido tudo. Será que ele ouve tudo? Ele é aquele que ouve tudo e sabe tudo e conhece tudo da sua vida. E sabe porquê? Não é para lhe acusar, para lhe fazer mal. É para o esclarecer, para o ensinar, para o preparar e, sobretudo, para lhe dar a liberdade que só Ele pode. Páscoa é libertação. Páscoa é celebração da sua liberdade. A Páscoa é o centro do ensino da beleza do Evangelho. Por causa da Páscoa, os enfermos eram sarados. Por causa dessa libertação que Ele trouxe, desse poder que Ele trouxe, dessa restauração que Ele trouxe à sua vida, é por causa disso que você pode contar que o acesso para Deus e o impedimento à entrada de Satanás lhe foi garantido por Cristo. E por esta causa, nós celebramos a Páscoa. Amém! Glória a Deus! Graças a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela celebração desta Páscoa, pelo grande amor, como diz 1 João 3, no versículo 1 e 2, o grande amor que o Pai tem conosco, que nós fôssemos chamados filhos do Deus Altíssimo. E quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele, semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Ele. Cristo está sentado no trono dos céus com um corpo de glória, e você vai olhar para Ele um dia e vai ver o seu corpo é igual ao corpo dele. Aí vamos entender finalmente o que estava escrito desde o princípio. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Oh, glória a Deus! Semelhantes ao Filho de Deus. Amém, irmãos? Semelhantes ao Rei de Reis e Senhor de Senhores.
semelhantes na sua glória, semelhantes com um corpo de glória e de majestade, com um corpo eterno. Já não há mais morte, já não há mais morte, já não há mais domínio de Satanás sobre a nossa vida agora, e um dia não haverá mais morte. Quantos celebram? Diz: Senhor, eu te dou graças de todo o coração da tua bênção sobre a nossa vida, de poder celebrar em tua presença estas maravilhosas notícias da beleza do Evangelho, da beleza da vinda de Jesus, a celebrar a vitória que nos trouxe. Somos livres. Livres para celebrar, livres para viver, livres para vencer, livres para viver com vitória, com saúde, com uma boa relação com Deus, livres para caminhar com Deus, livres para espalhar essa liberdade à nossa volta, porque Cristo já pagou, não por um, não somente por nós, mas por todos. Mas a humanidade que está lá fora em trevas não sabe que Cristo já pagou por eles, por isso continuam a morrer nas doenças, por isso continuam angustiados no meio dos problemas, por isso continuam sem esperança nenhuma no meio das dificuldades. Mas Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa vitória, Cristo é aquele que nos redimiu, que nos resgatou de toda a maldição e nos tornou mais que vencedores pelo seu poder. Em nome de Jesus nós louvamos, nós adoramos, nós celebramos em tua presença. Graças, querido Senhor. Está assim, que ela está, nossa.